Vamos lá, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula aqui de como desmontar um computador. Vou pegar esse computador aqui como exemplo e vamos desmontá-lo. Inicialmente vamos ver o que tem dentro dele. Para facilitar, o computador aqui tem esses 4 parafusos. Para ver o que a gente tem dentro, inicialmente a gente acaba tirando só essa parte externa aqui, do que precisa. O lado oposto de onde ficam os conectores. Que aqui a gente vai ter aquele acesso aberto à placa-mãe e todos os dispositivos que tem aqui dentro. Então, vamos lá. Para a gente ter melhor espaço para mexer, a gente deita o computador nessa posição. Como podemos ver aqui, esse HD é do tipo SATA, aquele cabo vermelho. A gente tem aqui o drive de CD, usa tipo IDE. Podemos ver aqui, vou remover o cabo do HD aqui, o cabo de dados, e veremos que a gente tem 4 entradas SATA nessa placa-mãe. Aqui podemos ver a bateria, 2 slots aqui da memória e apenas um IDE, que nesse caso está sendo utilizado pelo drive de CD. Temos aqui também, nas placas PCI, uma placa de fax modem, aqui atrás a gente tem a parte dos conectores de áudio, placa de rede, 4 portas USB, conector do monitor, porta paralela LPT1 da impressora, porta serial, mouse e teclado. E a fonte que contém a entrada da fonte, que é onde você liga o cabo de energia na tomada, e uma fonte de saída. A gente pode ligar a partir da fonte um monitor, por exemplo. Temos aqui a fonte, processador. Nesse gabinete a gente tem um cooler a mais para poder ventilar a máquina. Temos essa placa-mãe aqui modificada pela Positivo, né? POS MI 945AA. Aí nessa aula a gente vai fazer a desmontagem. Alguns conectores são fáceis. Se a gente desconectar o HD, a gente remove os parafusos, remove aqui esse cabo de dados do SATA e o cabo da fonte de alimentação do SATA. No caso do IDE, a alimentação é dessa forma e o cabo utilizado é esse cabo IDE. E alguns, para o cabo não ficar solto na placa, usa algumas braçadeiras aqui. No caso, se a gente for fazer a desmontagem, tem que remover essa braçadeira. Aqui nesse ponto a gente tem o cabo da fonte que liga na placa-mãe, fonte de alimentação.
Então, pela imagem, para facilitar e evitar conexão incorreta, existem algumas setas direcionais aqui para ver qual a posição que o conector que os conectores têm que estar ligados à placa-mãe. Por se tratar de uma fonte ATX, ela tem uma quantidade maior de conectores aqui. Então, para poder facilitar isso, eles usam essa coordenada para a gente não ligar errado. Existe um gancho aqui que a gente tem que pressionar para poder conseguir tirar, desconectar da placa. A gente pode tirar aos poucos aqui. Pronto, começando a desconectar a placa-mãe. Temos o conector aqui que liga da fonte para a alimentação do cooler, também na placa-mãe. Na placa-mãe tem um desenho chamado CPU fan, que é justamente isso. O fan seria a tradução para ventoinha da CPU. Então a gente pode remover aqui. O que a gente tem que tomar mais cuidado é com relação aos LEDs do painel, que ligam, por exemplo, o botão de ligar, a luz do HD e esses outros do painel frontal, que são, a gente pode seguir aqui, são esses cabinhos aqui que ligam justamente o botão de ligar do gabinete, a luz de detecção que o seu HD está ligado e demais conectores. A gente existe também alguns painéis para USB, mas inicialmente a preocupação nossa é com o botão de ligar. Nesse gabinete específico não tem o botão de reset. O drive CD aqui fica escondido, no caso tem espaço para mais baias, mas não são utilizados, apenas o drive CD tem aqui. Então a gente tem que tomar cuidado antes de desmontar. É recomendado que se anote a posição de cada jumper desse, em qual posição que ele está encaixado na placa, porque quando a gente for montar novamente a gente precisa ligar no lugar correto, senão não vai funcionar. Por exemplo, esse mais grosso aqui fica naquela última posição lá da placa. Se eu retirá-lo aqui, HD áudio, ou seja, isso aqui está interligado ao sistema de som da placa. E fica ligado a iluminação aqui não está muito boa, mas tentar chegar o mais próximo possível. Então nessa caixinha aqui iremos ligar o HD áudio. Outro painel aqui importante está aqui
essa parte de cima. Vamos removê-la aqui. E tá ligado a a gente pode ver aqui VCC, USB 2 menos, USB mais, GND e Shield. Essa aqui, esse bloco todo é para ligar a USB frontal da porta lá. É o positivo, o negativo do USB, o terra e o da corrente. A outra aqui, logamente abaixo dela, é para ligar, vamos descobrir aqui, as outras portas USB. Já que a gente tem duas portas, cada bloquinho desse aqui é para uma porta frontal. Se chegarmos perto aqui, talvez não vai dar para perceber, mas está escrito USB nessa ponte aqui. Também tem USB escrito nessa. Temos uma pequena tabelinha na placa informando justamente a disposição de como a gente vai conectar aqui. Então, nas placas mais novas é bom reparar nas letras, nas tabelas indicativas do como é que o jampeamento deve ser feito na própria placa. Tiramos dois aqui. Agora sim, esses outros jumpers aqui estão ligados para LED de HD, alto-falante, esse tipo de coisa. O maior, essa parte frontal aqui, quando a gente for retirar, é o jumper do alto-falante, em inglês speaker. Na frente dele, soltando um espaço aqui, ó, a gente tem o Power LED, que é esse verdinho aqui, positivo, e o branco, o negativo. Aqui a gente tem 3 jumpers e ele está ligado no primeiro e no último, no caso dessa placa. Na outra aqui a gente tem, respectivamente, o Power Switch, que é o botão de ligar, e o HDD LED, que é o LED de detecção do disco. Como eu comentei inicialmente, esse modelo de gabinete não tem o botão de reset. Por isso está a ausência do jumper dele. Temos aqui também, como eu comentei, que esse gabinete tem um cooler a mais, ele também precisa ser alimentado pela placa. Então, tá ligado na placa mãe aqui. E onde está escrito SysFan. Vamos deitar novamente aqui para a gente poder tirar o pente de memória. Para tirar o pente de memória, a gente precisa liberar as travas. Segurar na parte de cima e não tocar os contatos.
a gente tem algumas informações aqui nesse adesivo na memória. A gente poder ler aqui, ó, memória de 512 DDR2 e alguma descrição lá, PC 5300. Informação de fabricante, onde é que foi comprado e tal. Aí o DDR2 tem que prestar atenção justamente onde fica esse encaixe, que é semelhante ao da placa. Se a gente tentar colocar na posição incorreta ou tentar colocar uma memória, por exemplo, DDR, num slot DDR2, ela não vai conseguir se encaixar. O que mais que a gente pode remover aqui? Temos também mais esse encaixe aqui, que é a alimentação do cooler da fonte, do processador. Tiramos aqui. O cooler está parafusado para poder, então, para tirar, precisa de desparafusar aqui. Vou dar uma pausa no vídeo aqui pra gente, enquanto eu procurar as ferramentas aqui. Daqui a pouco a gente volta.